Êxodo, capítulo 23, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar, e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos. Do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, que o teu Santo Espírito ministre este texto aos nossos corações. Te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um dos temas mais debatidos a nível mundial entre os diversos governantes é o tema do desenvolvimento sustentável. As autoridades das nações, as autoridades políticas reconhecem, de forma geral, a importância da sustentabilidade na gestão de projetos políticos e no gerenciamento de programas econômicos e sociais. A sustentabilidade hoje é considerada uma questão nuclear, essencial no desenvolvimento dos diversos países. O que significa desenvolvimento sustentável?
O desenvolvimento sustentável é um modelo de desenvolvimento econômico, social e político, que leva em conta a necessidade de preservação do meio ambiente, leva em conta a necessidade de respeitar as leis da natureza. Esse modelo implica que os recursos naturais devem ser utilizados com responsabilidade, com o objetivo de satisfazer as necessidades da população, porém sem comprometer a oferta desses recursos para as gerações posteriores. Ou seja, no modelo do desenvolvimento sustentável, entende-se que não se pode comprometer a sobrevivência das próximas gerações. Não se pode pensar apenas na satisfação das necessidades da geração atual, porque depois de nós virão os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Não adianta nós termos as nossas necessidades preenchidas e faltar água potável, faltar comida para a geração dos nossos netos, dos nossos filhos, enfim, das gerações posteriores. Então, essa definição de modelo sustentável, de desenvolvimento sustentável, foi apresentada no relatório Nosso Futuro Comum, em 1987, no âmbito da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Os 3 pilares do desenvolvimento sustentável são o meio ambiente, a economia e o desenvolvimento social, ou seja, a justiça social. Diante disso, a Organização das Nações Unidas propôs, em 2015, a chamada Agenda 2030, em que os países membros das Organizações das Nações Unidas assumiram o compromisso de obedecer a várias metas, com o objetivo de conseguir, com o tempo, até 2030, condições para implementar o desenvolvimento sustentável na maioria dos países. E quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável? A erradicação da miséria, a erradicação de doenças graves que assolam vários países, como aqui no Brasil nós temos agora o caso da dengue. Claro que as doenças vão continuar existindo, mas o objetivo é que elas não causem um impacto tão devastador como ocorre nos dias de hoje. Outros objetivos da Agenda 2030: ter condições de saneamento básico para que as pessoas possam viver em condições higiênicas adequadas. Ter um modelo de educação que seja, de fato, impactante na vida das pessoas, que possa levar as pessoas a ter um bom emprego no futuro, a trabalhar para o desenvolvimento do seu país. A igualdade social, a igualdade de gênero. Ainda hoje, mulheres, às vezes, trabalham na mesma função de um homem, às vezes trabalham até muito mais que o homem e ganham um salário significativamente menor. Então, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é que as mulheres recebam salários justos, dignos. E, entre outras coisas, a Agenda 2030 preconiza
que os ecossistemas, ou seja, o meio ambiente terrestre, marinho, sejam preservados. Porque se o meio ambiente for danificado, nós não conseguiremos sobreviver nesse planeta por muitos anos. O alcance desse modelo de desenvolvimento requer a cooperação coletiva da sociedade civil, das empresas e dos governos. Evidentemente, hoje nós estamos ainda muito distantes dessa realidade. Hoje, em 2024, o Brasil e vários outros países ainda estão muito distantes dos objetivos da Agenda 2030. Nós ainda assistimos a um modelo em que os países ricos, industrializados, emitem gases poluentes altamente tóxicos que comprometem gravemente a saúde das pessoas. Recursos são desperdiçados. O sistema de saúde e de educação ainda são bastante precários. Pessoas esperam na fila para serem atendidas horas. Pessoas saem do ensino fundamental aqui no nosso país. Muitos terminam o ensino fundamental sem saber fazer conta de matemática e saem analfabetos funcionais. Pegam um texto, leem um texto e não sabem o significado daquilo que estão lendo. Isso chama analfabetismo funcional. A chance de uma pessoa dessas ter um futuro em que possa garantir a sobrevivência digna de sua família é muito baixa. As alterações climáticas, a poluição, a falta de políticas públicas sérias a nível de desenvolvimento tem gerado grandes catástrofes no Brasil e no resto do mundo. Como nós temos assistido à tragédia das enchentes na região sul do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de assistir ao programa do Dr. Calil, em que ele entrevistava professores, como o professor Saldiva, de quem eu tive a honra de ter sido aluno, e o professor Gonzalo Vecina. E eles estavam falando justamente sobre os impactos da mudança climática e da falta de sustentabilidade na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Hoje se está comprovado o aumento da incidência de doenças cardiovasculares e de mortes precoces por doenças cardiovasculares devido às alterações climáticas. Hoje está comprovado o aumento da incidência de certos tipos de câncer devido à poluição. E essas tragédias, como a epidemia de dengue, quem trabalha na área da saúde sabe a dor de cabeça que nós estamos tendo para atender todos os casos de dengue que aparecem. Lá no sul, vejam, a falta de políticas públicas e vários outros problemas, alterações climáticas, com essa questão das enchentes, nós temos o aumento de casos de leptospirose, várias pessoas já estão morrendo de leptospirose, o aumento da incidência de doenças como hepatite A, as pessoas estão ficando em abrigos e isso causa também a disseminação de doenças respiratórias, como a Covid. Então, vejam como
a agressão ao meio ambiente e a falta de políticas públicas de qualidade podem gerar repercussões não só na saúde das pessoas, mas também na economia do país. Como disse Victor Hugo, é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. E o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto? A Bíblia é um livro muito antigo, mas os seus temas são extremamente atuais. E quando nós lemos a Bíblia, nós ficamos impressionados da sabedoria que Deus concedeu àqueles que a redigiram. Aliás, essa, na minha opinião, é a maior prova de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. A língua armênia diz que a Bíblia é o sopro de Deus. Em armênio, a palavra Bíblia é literalmente sopro de Deus. Astvadza Shunt, sopro de Deus. Um livro escrito há muitos séculos. No caso, esse texto de Êxodo tem mais de 3.000 anos de escrita, abordando um tema que nós estamos discutindo hoje, o do desenvolvimento sustentável. A Bíblia revela, desde as suas primeiras páginas, o cuidado integral de Deus com a sua criação. O que nós aprendemos com esse texto de Êxodo em particular? Nós aprendemos que Deus se interessa por cada detalhe da sua criação. Em primeiro lugar, Deus cuida das pessoas. Deus se interessa pelo ser humano. Vejam que nesse capítulo 23 de Êxodo, Deus fala sobre algo que hoje em dia parece cada vez mais raridade. Deus fala sobre ética. Deus fala sobre honestidade. Deus fala sobre justiça. Justiça nos tribunais, justiça social. Deus fala sobre a importância de nós valorizarmos a dignidade das pessoas. É quase como se fosse a constituição de um país, porque Israel foi uma nação separada por Deus, e Deus queria que ela fosse governada de maneira que as suas autoridades colocassem em prática todos esses princípios. Portanto, Israel serve de modelo para o que nós gostaríamos que fosse colocado em prática hoje, em vários países. Eu não estou defendendo teocracia, não é isso. Mas esses princípios de justiça social, de desenvolvimento, de ética, de honestidade, que Deus ensinou às autoridades em Israel, deveriam ser replicados hoje para as autoridades que governam as nações, e os países seriam altamente abençoados. Vejam como começa o capítulo 23. Não espalharás notícias falsas. Gente, parece que esse capítulo foi escrito para os dias de hoje. Porque a palavra de Deus é eterna e o ser humano é exatamente o mesmo. O ser humano pecador dos primórdios da história é o mesmo ser humano pecador de hoje. E uma das tendências da nossa natureza humana
é mentir, é espalhar fake news, é falar mal das outras pessoas e até difamá-las. É uma tendência do ser humano, é uma consequência do pecado nas nossas vidas. Então Deus diz assim: não espalhem mentiras sobre o próximo. Não darás mão ao ímpio, ou seja, não falarás contra uma pessoa num tribunal para que esta pessoa seja prejudicada. Não entre em acordo com uma pessoa maldosa para condenar uma pessoa inocente no tribunal. Semana passada eu assisti a uma reportagem num programa de televisão sobre uma pessoa que foi falsamente acusada de estupro. Essa pessoa foi humilhada. Ela perdeu o seu emprego. A sua família foi, de certa maneira, marginalizada. E depois de 12 anos descobriram que a acusação era falsa. Imagine você ter um irmão, um pai, um filho, que fica 12 anos preso por um crime que ele não cometeu. E Deus diz: eu quero que o sistema de justiça seja ético e honesto para todos. E aqui, diz o texto, não pode entrar questão financeira. Se a pessoa for pobre e for inocente, ela tem que ser absolvida. Se ela for pobre, mas cometeu crime, ela tem que ser condenada. Então não é porque é pobre que vai ser absolvida, não é porque é pobre que vai ser condenada. E vale o mesmo princípio para quem é rico. É a mesma coisa. O texto diz: Deus não quer um sistema de justiça que faça acepção de pessoas, seja pela sua etnia, seja pela sua cultura, seja pela sua condição socioeconômica. A justiça tem que funcionar igualmente para todos. Esse texto, meus irmãos, tem 3.000 anos. Só que ele foi escrito para os dias de hoje. Porque a história só se repete, não muda nada. O mesmo ser humano de antigamente é o ser humano de hoje. E o texto prossegue dizendo assim, no versículo 2: não sejam Maria vai com as outras. Não seguirás a multidão para fazeres mal. Como nós vemos essa tendência modernamente também. Isso se chama, no campo da psicologia, psicologia das massas. É impressionante como as pessoas, mesmo cultas, seguem instintivamente a opinião da maioria. Prova disso é de que a Alemanha, que apoiou Hitler, a Alemanha nazista, era o país europeu com o maior número de doutores, pessoas com doutorado em universidades. Esse país apoiou Hitler. Psicologia das massas. O ser humano ainda é muito primitivo no manejo do seu afeto. Então, líderes inescrupulosos, psicopatas, podem enganar milhões de pessoas e levá-las a cometer grandes atrocidades. E o texto prossegue mostrando como Deus é misericordioso e como Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Vejam como Deus cuida
do ser humano. Se você encontrar, versículo 4, um boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, você deve reconduzir esses animais ao dono, mesmo que ele seja seu inimigo. Isso é o quê? Civilidade. E aqui Deus mostra como ele cuida não só do ser humano, mas como Deus se interessa também pelos animais. Deus sente compaixão também pelos animais. Ou seja, se um boi, se um jumento está perdido, não é porque ele pertence ao seu inimigo que você vai deixar o animal sofrendo. Porque quem criou o boi, quem criou o animal, é o mesmo Criador que criou você e que me criou. Fazemos parte da mesma criação. E, ao mesmo tempo, Deus ensina que nós devemos ser misericordiosos com o nosso semelhante, mesmo que esse semelhante seja nosso inimigo. A Bíblia diz que nós, como cristãos, devemos fazer o possível para vivermos em paz com todas as pessoas. Mas haverá ocasiões em que, infelizmente, independentemente da sua vontade, outras pessoas vão ser contra você. Por mais que você se esforce, tem gente que não vai gostar de você. A Bíblia diz que se uma pessoa dessas estiver sofrendo ou tiver algum problema, no que compete a você, ele é seu inimigo, mas no que compete a você, você deve ajudá-lo. Isso é o que Jesus falou, que é o verdadeiro comportamento daquele que faz parte do reino de Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 44 em diante. Se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, disse Jesus, nós somos iguaizinhos aos pagãos. O diferencial do cristão é que ele ama aquelas pessoas que não gostam dele. Esse é o diferencial. E é só o Espírito Santo que pode produzir esse tipo de amor nas nossas vidas. A gente não consegue, pelo nosso próprio esforço, a gente não consegue amar os nossos inimigos. Está fora da nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele nos dá essa capacidade. E então a gente segue o Espírito Santo e ama aquela pessoa que nos prejudicou no trabalho. A gente deseja o melhor para ele, mesmo que a gente não simpatize com ele. Você não precisa simpatizar com essas pessoas. Amar não é simpatizar, mas você deve, pelo menos, compreender que aquela pessoa também foi criada por Deus. Se ele age daquela maneira, ele vai um dia dar contas a Deus por isso, mas se ele estiver passando por uma dificuldade e você tiver governabilidade sobre a situação, ajude essa pessoa. Isso é misericórdia. E o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se existe uma palavra que define Deus, é essa. Deus é misericórdia. É só a gente se lembrar do que Deus faz nas nossas vidas. Quantas vezes nós fazemos bobagem, quantas vezes nós erramos, e Deus continua nos abençoando, porque Ele nos ama, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, a ponto de ter enviado o seu próprio Filho Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Lá na frente, Deus dá um mandamento que é importante nós ouvirmos hoje. Lá no versículo 9, não oprimirás o forasteiro. Forasteiro é uma palavra que a gente usa pouco hoje em português. Falando um português mais moderno, não oprimirás o estrangeiro.
não oprimirás o imigrante. Vós conheceis o coração do imigrante, do estrangeiro, visto que fostes estrangeiros, forasteiros, imigrantes na terra do Egito. Há alguns dias eu lia sobre o sofrimento dos imigrantes senegaleses no centro de São Paulo, como eles estão sendo maltratados, marginalizados, oprimidos, humilhados. É muito sofrimento. A palavra de Deus diz que nós devemos respeitar os estrangeiros, respeitar os imigrantes. Deus falou para os judeus, para os hebreus, na verdade, do tempo de Moisés: vocês sabem o que é ser imigrante, porque vocês foram imigrantes, estrangeiros, lá no Egito. Vocês sabem como vocês sofreram. E hoje há pessoas, inclusive líderes extremistas, que usam do imigrante como uma plataforma política, falar mal do imigrante, usar termos extremamente degradantes em relação aos imigrantes. Nós, como cristãos, não devemos pactuar com esse tipo de pensamento. Jesus foi imigrante no Egito. A família de Jesus poderia ser perseguida por Herodes. O que José fez, movido por um sonho? Ele pegou Maria, pegou Jesus e foi para a terra do Egito para se proteger. A família do nosso Salvador era imigrante na terra do Egito. Nós, descendentes de armênios, sabemos o que é ser imigrante. O meu pai nasceu na época do genocídio armênio. Com alguns dias ou poucos meses de vida, em 1921, ele foi levado pela família para o Líbano. Graças a Deus, ele foi acolhido no Líbano. Se o Líbano tivesse fechado as portas, outros países tivessem fechado as portas, o meu pai teria morrido. Eu não estaria aqui. Eu não teria nascido. A minha mãe é uma armeno-palestina. Caiu uma bomba perto da casa dela em Jerusalém, a família teve que sair rapidamente. Foram para Belém, depois foram ser imigrantes, aonde? Na Jordânia. Depois foram para o Egito, foram imigrantes no Egito. Depois foram para Londres, Inglaterra, foram imigrantes na Inglaterra. E depois vieram para o Brasil, vieram como imigrantes para o Brasil. Nós não podemos nunca, nem como cristãos, nem como descendentes de armênios, falar mal dos imigrantes. E o Brasil, esse país maravilhoso, abriu as portas para os nossos pais, para os nossos avós. Esse país onde nós habitamos, que é um país cheio de graça, tem problemas, claro, mas é um país acolhedor. E se o Brasil, se o Líbano, se a Síria e outros países tivessem fechado as suas portas, nós, descendentes de armênios, não teríamos sequer nascido. Então Deus ensina civilidade para os seus filhos. Sejam civilizados, respeitem o seu semelhante, independentemente de questões culturais, étnicas, raciais. Nunca fale mal de uma pessoa porque ela pertence a uma determinada etnia. Isso é preconceito. Ou porque ela pertence a uma determinada classe social, pertence a um tipo de gênero diferente do seu. Nunca fale mal de ninguém. E Jesus reiterou isso dizendo: não julgueis,
não julgueis para não serdes julgados. E com que facilidade nós julgamos as pessoas. Por quê? Por causa da presença do pecado nas nossas vidas, nós nos sentimos superiores aos outros. O pecado cria dentro de nós um senso de orgulho, de arrogância. E o pecado cria uma fake news no nosso cérebro. Uma das piores fake news que o pecado produz nas nossas vidas é: você é melhor que os outros. Fake news. Você é igualzinho aos outros. Você não é nada melhor que os outros. Também não é pior, mas não é melhor. Se você está onde você está, é porque Deus trouxe você até aqui. Deus deu condições para você estar onde você está. Foi pela graça, não foi pelos seus méritos. Porque até o que você acha que são seus méritos, foi Deus que concedeu na forma de dons na sua vida. Você simplesmente usou os talentos de uma maneira responsável. Então, não oprimirás o imigrante, o forasteiro, o estrangeiro. E, finalmente, meus irmãos, a preocupação com o meio ambiente. Como que a gente começou a mensagem? Falando do quê? Desenvolvimento sustentável. Você acredita que a Bíblia ensinava o desenvolvimento sustentável 3.000 anos atrás? Então agora você vai ver isso com seus próprios olhos. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Gente, num versículo só, Deus ensina a importância da justiça social e da preocupação com o meio ambiente. Claro que isso tem que ser lido à luz do contexto histórico da época. Eles não tinham maquinário agrícola, eles não tinham fertilizantes, eles não tinham os recursos que nossa sociedade tem hoje para trabalhar com a terra. Eles eram uma sociedade primitiva. Então, vejam como Deus os ensina a preservar o ambiente. Vocês vão usar a terra por 6 anos. No 7º ano, vocês vão deixar a terra o quê? Descansar. O meio ambiente precisa ter as suas necessidades respeitadas. Deixem a terra descansar. Vocês não vão plantar nada no 7º ano. É um ano sabático. Vocês vão deixar a terra livre de qualquer tipo de exploração. Então Deus ensina a importância do respeito à natureza. E mais, justiça social. O que a terra produzir nesse ano vai para os pobres. Vai para os pobres. Tudo que for produzido nesse ano em Israel, as autoridades teriam que canalizar toda essa produção para a população carente de Israel. Então Deus ensina a questão do desenvolvimento social, que é a Agenda 2030. Deus ensina a importância do respeito à natureza e Deus ensina a importância da compaixão. Texto escrito há 3.000 anos. Dá para não acreditar que Deus é o autor desse livro? Um tema que hoje tem muita gente que tem ainda dificuldade de entender.
Deus ensinou isso para Moisés, para os líderes de Israel. Mais de 3.000 anos atrás. Moisés viveu entre 1.200 e 1.400 antes de Jesus. Esse texto tem as suas origens históricas nessa época. Dá para duvidar que é a sabedoria de Deus orientando os autores a redigirem esses textos? Como é que eles teriam condições de saber disso naquela época? De saber que a natureza precisa ser preservada, porque senão ela não vai produzir o suficiente para permitir a sobrevivência na Terra. Como filhos de Deus, como membros do reino de Jesus, nós somos chamados a viver com responsabilidade ética. Sejamos pessoas que respeitam o semelhante, que respeitam as necessidades do nosso próximo, mesmo que esse próximo seja nosso inimigo. É difícil? É difícil, mas esse é o desafio do cristianismo. Respeitemos os animais e respeitemos o meio ambiente, cuidemos da natureza. Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.